Diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus viam ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Amém. Senhor Deus, a Tua palavra está diante de nós e rogamos a Deus que o Teu Espírito Santo possa aplicá-lo ao nosso coração nessa noite, falando, meu Pai, exortando e edificando a Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Sem dúvida nenhuma, João Batista é um dos maiores personagens da história da humanidade. Apesar dele não figurar em nenhum livro de história, mas João Batista, segundo as palavras do próprio Senhor Jesus, disse que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Um elogio tremendo, né? Ele era um homem do Antigo Testamento. Haviam-se passado cerca de 400 anos sem profecia em Israel. E de repente aparece aquele homem estranho no deserto, com as roupas estranhas, pregando, chamando o povo ao arrependimento, no estilo dos profetas do Antigo Testamento. E a sua mensagem anunciava a chegada do reino, uma chegada iminente, daquele que os judeus esperavam, do seu Messias, do seu ungido, do reino de Deus que iria chegar. E ele então pregava essa mensagem simples, né? Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. E João foi realmente alguém que serve para nós de referência, de uma pessoa que entendeu o chamado de Deus para a sua vida. Entendeu o que Deus queria que ele fizesse. E ele, então, se tornou uma pessoa conhecida, e os 4 evangelhos mencionam João Batista, o seu ministério. Então, ele realmente foi uma pessoa única e uma pessoa que fez diferença no seu tempo. João poderia ter vivido uma vida confortável como sacerdote em Jerusalém, como seu pai. Seu pai, Zacarias, era sacerdote. Mas a gente, olhando para a vida de João, vê como ele foi influenciado pela vida dos seus pais. Lucas 1, versículo 6, diz que Zacarias e Isabel, os pais de João Batista, eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então aqui nós vemos, de fato, irmãos, como um lar piedoso, ele influencia a vida dos seus filhos. Certamente João foi influenciado pela vida de seus pais, que viviam irrepreensivelmente diante do Senhor, seguindo os preceitos da palavra de Deus. E deveria ser assim conosco, né? Mostrarmos aos nossos filhos que o reino de Deus é prioridade na nossa vida. Que servir a Deus é de fato o chamado que cada um de nós tem. Certamente,
né, os pais de João Batista ficaram preocupados, né, quando ele começou a ir para o deserto e pregar no deserto. É um lugar que não tem ninguém. Então ficaria estranho, né, aquele personagem, que certamente era muito estranho, mesmo na sua época. Mas ele renunciou a tudo para viver de acordo com os preceitos de Deus, com o chamado de Deus para a sua vida, para realizar a tarefa que Deus lhe deu, de ser a voz do que clama no deserto, aquele que prepara o caminho do Senhor. João entendeu o seu chamado e foi obedecer. Ele não era dono da sua própria vida. E ele disse certa vez, né, convém que Cristo cresça e que eu diminua. Ele entendia perfeitamente qual era o seu papel na história, qual o seu papel no chamado de Deus, na obra da redenção. E nós precisamos entender, né, que esse tipo de chamado, de entendimento do chamado de Deus para é para nós também hoje. Precisamos entender isso. Não foi apenas para João Batista. E a mensagem dele era uma mensagem simples, né, direta, um chamado ao arrependimento e uma vida que mostrasse os frutos desse arrependimento. No verso 2 ele diz, né, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E no verso 8 ele diz, produzi, pois, frutos dignos desse arrependimento, que provem verdadeiramente que você se arrependeu. A mensagem de João também tinha um forte apelo por justiça social. Abra sua Bíblia aí em Lucas, um pouquinho para frente, no capítulo 3. Lucas 3, no verso 10 em diante, diz assim: então as multidões o interrogavam, interrogavam a João Batista, que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados, e perguntaram, mestre, que havemos de fazer? Ele respondeu, não cobreis mais do que o estipulado. Os publicanos recolhiam os impostos, né, para o governo romano. E no verso 14, também soldados lhe perguntaram, e nós o que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Assim, ele tinha essa consciência da integridade social, da importância do comportamento correto para diversos tipos de pessoas e de atividades. Mas também João tinha uma forte consciência de que o pecado leva à condenação eterna. Por isso, o seu chamado à confissão, ao arrependimento, porque ele sabia que sem isso as pessoas estavam condenadas eternamente. E por isso a sua advertência solene aí no versículo 10, quando ele diz, olha, o machado já está posto na raiz das árvores. Aquela árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada fora. É interessante que ele usa essa expressão no presente. É cortada. Não será apenas cortada no juízo final, no final da história, mas é cortada agora daqueles que professam uma fé, mas não produzem os frutos dessa fé. Ele ganhou, né, o apelido de Batista, que acabou se incorporando ao seu nome, né, devido à importância crucial que ele dava a esse rito. Nos tempos dos judeus, naquele tempo de João, os judeus conheciam diversos tipos de batismos, cerimonial para purificação. Aqueles gentios que vinham para o judaísmo, que se convertiam ao judaísmo, eles tinham que submeter a um batismo único, onde eles negavam
a sua vida passada, eles confessavam que deixavam o seu passado pagão e se tornavam agora, então, membros de Israel, dispostos a seguir e a obedecer aos seus mandamentos. E essa renúncia, ela deveria ser mostrada ali no batismo. Ali, quem se decidia dessa maneira deveria realmente assumir uma posição de mudança de vida para viver uma nova vida. Muito semelhante também ao batismo cristão, onde a pessoa vem, confessa a sua fé em Jesus e passa a viver uma nova vida, passa a viver de uma maneira diferente, passa a viver uma vida de purificação que glorifica a Deus. E João anunciava a chegada do Messias e passava a exigir dos judeus, então, que eles produzissem frutos dignos desse reino que iria chegar. Eles iriam entrar nesse reino, então eles deveriam viver de acordo com os preceitos deste reino. Quando alguém se torna um cristão, ele também assume, né, a posição de viver de acordo com a palavra de Deus. Como a palavra diz, né, tudo se faz novo, as coisas antigas passam, a pessoa passa a ser uma nova criatura. E nós sabemos que João, né, foi decapitado por ordem do rei Herodes, porque ele denunciava o pecado de Herodes, o pecado do casamento dele com uma mulher divorciada do seu irmão. E por isso ele perdeu a sua cabeça. Né? Eram outros tempos, né, outros conceitos, mas ele foi muito fiel à sua pregação, ao seu chamado, e por isso perdeu a sua própria vida. E o verso 5 e o verso 6 dizem que as pessoas saíam para ter com João no deserto. E isso é uma coisa interessante porque no imaginário judeu, o deserto era o lugar dos demônios, era o lugar da habitação do diabo. Aí a gente se lembra que Jesus foi tentado no deserto. A cerimônia de purificação que havia no Antigo Testamento, né, havia lá um bode, onde eles deixavam os pecados e esse bode era levado para o deserto, levando os pecados do povo, né, o bode expiatório, que levava o pecado. Então o povo tinha essa visão do deserto como lugar que não era bom para ser frequentado. Mas aqui é interessante que o povo saía para ter com João. Iam lá onde ele estava, no deserto da Judéia, e vinha gente de Jerusalém, da Judéia, de todo lugar, para serem batizados por ele, confessando os seus pecados. Mas o verso 7 diz que quando João percebe que muitos fariseus e saduceus viam pelo batismo, ele então, como se diz popularmente, né, chutou o balde, ficou bravo, né, chamou raça de víboras, sementes de serpente. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Uma palavra dura de João, né, para aquelas pessoas. E eles começaram a dizer, olha, nós somos filhos de Abraão. Vocês se lembram que eles disseram a mesma coisa para Jesus, quando Jesus repreendeu, né? Nós somos filhos de Abraão e não somos escravos de ninguém. E aqui eles falam, nós não somos semente de serpente, nós somos semente de Abraão. Não é o sentido da palavra semente de serpente ou semente de Abraão. E João disse que eles eram filhos do diabo, semente. E uma condenação ao estilo de vida desses dois grupos. Os fariseus, a gente sabe, né? A Bíblia fala muito sobre eles. Eles eram pessoas praticantes da sua religião. Eles eram piedosos, praticavam os ritos da sua religião e tinham regras para todo tipo de situação. Segundo
comentaristas, né, na época de Jesus, os fariseus contavam 248 mandamentos que eles deveriam obedecer. Nós só temos 10, né? Não obedecemos, já pensou? Se obedecer 248 mandamentos sem deixar de obedecer nenhum deles. E tinham 365 proibições. Então a vida do fariseu não era fácil não, né? Ele tinha que andar certinho ali, porque estavam de olho nele, né, e cobrando. Mas eles são tremendamente condenados por Jesus. Jesus os chama de sepulcros caiados, porque eles viviam uma religião totalmente legalista, seguiam ritos, seguiam preceitos, se vestiam de maneira adequada, mas o coração deles não era transformado. No interior eles não criam verdadeiramente, não tinham fé, tinham apenas se enquadrar dentro de certos comportamentos. E como existe hoje, né? As pessoas às vezes se submetem a certas leis, a certas doutrinas de igreja, doutrinas de homem, comportamentos, e vivem aquela vida legalista como se estivessem agradando a Deus, como se estivessem fazendo a melhor das coisas, mas na verdade estavam longe do reino. E os saduceus, significa os justos, eram o contrário, né? O partido político contrário dos fariseus. Eles eram livres pensadores, incrédulos. Eles negavam a imortalidade, negavam a ressurreição, negavam o juízo de Deus. A maioria deles fazia parte da nobreza sacerdotal, eram os grandes proprietários de terra da época. Era pessoal que tinha uma posição social destacada. E comentaristas dizem que os sumos sacerdotes do tempo de Jesus e do tempo de Paulo eram saduceus. Interessante, né? Eram homens voltados para o prazer e eram inimigos dos fariseus. Mas eles concordavam num ponto. Os dois grupos odiavam o Senhor Jesus. Então, nisso eles concordavam um com o outro, né? E eles representam, né, os religiosos de todas as épocas. Tanto aqueles religiosos, né, legalistas que se enquadram dentro, né, de preceitos, como religiosos mais liberais, na linguagem de hoje, né? Que falam que são cristãos, mas negam doutrinas fundamentais do cristianismo. Então, continua presente o mesmo tipo de pessoas, né, nesse mundo. E por isso essa palavra, essa mensagem de João tem importância para nós nos nossos dias. João foi o precursor do Messias, da vinda do Messias. Nós podemos dizer que nós somos os precursores da volta de Jesus a este mundo. João dizia, o reino de Deus está próximo. Nós devemos proclamar, né, que a consumação do reino de Deus está próximo, porque o reino de Deus veio. De fato, como João profetizou na pessoa de Jesus. Agora nós aguardamos a consumação desse reino, quando o Senhor Jesus voltar em poder e glória para o seu reino eterno, para continuar reinando. Jesus não vai reinar apenas 1000 anos daqui para frente, uma época aí para frente, mas Jesus já é o rei que reina, soberano, e continuará reinando para sempre. O seu reino será consumado, porque o reino dele está presente hoje, e por isso ele diz que nós devemos entrar, convida as pessoas a entrarem nesse reino. E a mensagem de Jesus foi essa, né? Semelhante à de João. Jesus, né, acrescentou mais algumas coisas. Ele diz, olha, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. João dizia, arrependam-se, e porque o reino de Deus está próximo. Jesus disse, o reino de Deus está próximo, é preciso que vocês se arrependam e creiam no Evangelho. Essa é a mensagem que a igreja proclama hoje, chamando as pessoas ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus. E aqui nós precisamos parar e nos questionar em alguns sentidos. Como estamos desempenhando o nosso chamado? Nós temos consciência do nosso chamado, como João tinha do seu,
daquilo que Deus quer da minha vida, da sua vida. Nós estamos vivendo como alguém que espera novos céus e nova terra, ou nós estamos demasiadamente apegados a este mundo, aquelas coisas boas deste mundo, aos seus valores que a Bíblia diz que são passageiros. Nós somos fiéis a Deus em tudo o que nós prometemos ao Senhor, quando nós fazemos a nossa profissão de fé, quando nós somos batizados, prometemos andar em novidade de vida, prometemos sustentar a igreja, prometemos ser fiéis, estar presentes aos cultos da igreja. Será que nós fazemos isso? Nós temos nos amado uns aos outros, como é exigido daqueles que confessam Jesus como Senhor? Ou seja, os frutos da nossa vida são de fato dignos do arrependimento que nós professamos? Ou nós vivemos do jeito que mais nos agrada, satisfazendo o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade? Por isso, essa mensagem de João, irmãos, é de uma atualidade impressionante para nós. Porque quando a gente olha a igreja, nós vemos hoje as pessoas sendo batizadas diversas vezes. Muda de uma igreja, batiza, muda para outra, batiza, muda para outra, batiza. Vão atrás, fazendo como faziam com João, iam sendo batizados, achando que com isso eles estão resolvendo o problema deles. Mas, na verdade, estão fazendo como faziam lá os pessoal que procurava João. Os fariseus não mudam de vida. São batizados, tornam membros de uma igreja, mas não produzem os frutos dignos de arrependimento. Quem olha para a vida dessa pessoa acha que ele não é crente, que ele é incrédulo, porque vive da mesma maneira de uma pessoa que não crê no Senhor. São religiosos. Uns mais religiosos, outros menos religiosos, mas na verdade no fundo são a mesma coisa. São incrédulos, não creem, não têm Jesus como Senhor de suas vidas. Eles continuam sendo os próprios senhores de suas vidas. São membros de igreja, mas não muda nada na sua vida. Não muda o seu modo de pensar, o seu modo de agir. As coisas de Deus não são prioridade na vida deles. Trocam a oportunidade para adorar a Deus, de estar no culto, por qualquer outra coisa que lhe satisfaça o ego. E aí tem muitas desculpas, né? Preciso dormir, preciso descansar, preciso ir para a piscina, preciso ir para o sítio, afinal de contas eu trabalho muito, preciso ver o jogo do meu time, do coração. Como tem acontecido isso? Pessoas que trocam a adoração a Deus por essas coisas tão fúteis, tão vazias, e às vezes amam mais, como disse o nosso irmão Pedro Felipe hoje de manhã, mais a bandeira do seu time do que a bandeira do Jeová. Como é que é? Jeová Nissi, que é a nossa bandeira, Então está acontecendo isso, irmãos, e a mensagem de João é para a gente. É uma advertência para nós, como igreja nesses dias, porque está aparecendo muito pessoas agindo dessa maneira. E João continua perguntando, porque é a palavra de Deus, aos modernos fariseus, aos modernos saduceus, quem lhes deu a ideia de que vocês podem fugir da ira que se aproxima? Quantas pessoas enganadas, meus irmãos, achando que estão servindo a Deus, que estão caminhando para o céu, quando na verdade estão caminhando para o inferno. Porque não experimentaram ainda o novo nascimento, não experimentaram a nova vida que Cristo veio dar, apesar de serem religiosos, apesar de frequentar uma igreja. Aqui na nossa igreja, quantos têm se apresentado para o batismo, e se tornam membros da nossa igreja? Agora, na próxima festa da colheita, dia 15 de dezembro, parece que são quase 30, Marcelo? Quase 30 pessoas frequentando o módulo 1.
e vão se apresentar, vão ser ouvidos pelo conselho para serem recebidos como membros da primeira igreja. E essas pessoas se dizem arrependidos, se dizem salvos pela graça de Deus, se dizem deslumbrados e maravilhados com a teologia reformada, com a doutrina reformada, e é de fato motivo de alegria mesmo, de descobrir essa verdade da graça de Deus, né? Mas a gente vê que logo depois, muitos desses abandonam a igreja. Os compromissos que assumiram aqui ficam para trás. De repente você começa a falar, cadê o fulano? Cadê o Beltrano? Começa a sumir devagar, vai se afastando. Daqui a pouco estão longe. Estão longe, alienados. Não participam da vida da igreja. Não sustentam a igreja com os seus dízimos, com as suas ofertas. Vivem como se estivessem em outro planeta. Mas aquilo que prometeu, às vezes não estão cumprindo. Vivem para si mesmo e não para a glória. E às vezes, a gente precisa até pedir desculpas aos irmãos, mas isso é uma coisa que angustia a nossa alma, a alma do pastor da igreja, dos presbíteros. Quantas e quantas vezes nós nos perguntamos, porque se os membros da igreja que nós já recebemos nestes últimos anos, nas últimas 5 festas da colheita, eu estive fazendo um levantamento lá, nós recebemos mais de 100 pessoas. Se a pessoa estivesse todo mundo na igreja, a gente já tinha que ter ampliado o nosso templo, Mas, como é que nós vamos ampliar o nosso templo se uma grande parte destes a gente não sabe nem onde que estão? Isso dói muito, Estava falando ali, eu tive que entrar no culto aqui com a Alice, E ao longo desses 33 anos de pastorado, é muito triste ver, como diz o hino, tantos que corriam bem, mas longe de nós agora estão. É realmente algo que entristece a nossa alma, entristece a igreja, os líderes da igreja, que batalham, que ensinam, que falam, mas as pessoas às vezes estão longe. E aqui também tem um paralelo muito grande com aquilo que os judeus diziam a João. Eles diziam, nós somos filhos de Abraão, nós somos semente de Abraão. Por isso nós estamos livres de qualquer condenação. Hoje, muitos dizem, eu sou só salvo pela graça, eu sou livre. Como se a graça fosse desculpa para viver de qualquer maneira. Não entenderam o Evangelho. Então tem muita gente confundindo. Vem para a igreja, conhece a graça de Deus, descobrem a maravilhosa graça de Jesus Cristo, mas continuam vivendo do jeito que viviam antes, não mudaram nada. Vivem como mundanos. Cadê a mudança, a transformação? Salvos pela graça não é desculpa para nos afastarmos da igreja, para vivermos longe da comunhão dos irmãos, para estarmos na igreja apenas no dia que a gente quer, na hora que a gente quer. Às vezes não custa nada para nós a adoração. Essa é uma tragédia anunciada. A conversão, meus irmãos, é a mudança de todo o pensar, sentir, do querer e do agir. Deus quer que nós vivamos uma nova vida que Ele nos dá. E não apenas que a gente tenha uma nova mentalidade. Mesmo que seja uma mentalidade reformada. Porque a mentalidade reformada, se não alcança o coração e transforma a vida, não tem sentido nenhum. E quantos estão confundindo as coisas? Somos filhos de Abraão. Eu descobri a graça de Jesus. Vou viver a minha vida. Mas a advertência de João continua para nós, irmãos. O machado está posto à raiz das árvores. E aquela árvore que não produz bom fruto é cortada. E às vezes é cortada da comunhão da igreja. As pessoas não entendem a importância de ser membro de uma igreja.
e acha que ser cortado do membro da igreja é coisa muito simples. Mas, na verdade, a pessoa é tirada da comunhão dos santos. E isso é muito sério. Precisamos atentar para isso. Precisamos realmente viver uma vida que glorifica o nome do Senhor. E a palavra continua sendo a mesma. Arrependa-se, creia no Evangelho, porque o reino de Deus está muito próximo da sua consumação. Vamos chegando, ao final de mais um ano. E será que todos nós podemos dizer que vivemos este ano para a glória de Deus? Que fizemos o melhor que poderíamos fazer para glorificar o nome de Jesus? Para mostrar ao mundo que nós somos novas criaturas? Para mostrar às pessoas sem esperança que nós temos esperança? Para mostrar às pessoas desesperadas aquele salmo que nós lemos no início, que Deus é o nosso refúgio nos momentos de tribulação. Às vezes nós estamos piores do que os outros, em termos de tribulação, de angústia e de tudo mais, porque não temos confiado no nosso Senhor. Precisamos acordar, irmãos, para isso. Precisamos aprender a servir a igreja, servir aos irmãos, estar diante de Deus em adoração, como prioridade da nossa vida. A gente tem visto muitas pessoas hoje, estudando as igrejas, condenando muito o ativismo da igreja. A igreja tem 1001 atividades. E quanto mais atividade tem, mais a igreja é considerada animada, viva. E as pessoas se enfiam em muitas coisas para fazer. Mas, na verdade, segundo a palavra, é o exemplo de Marta e de Maria. Maria escolheu a boa parte, e era estar aos pés do Senhor. Não que a outra parte não fosse importante, mas quando elas começam a se misturar, quando nós nos tornamos ativistas, e não adoradores, e não que servem a Deus em adoração, nós estamos mudando a perspectiva da vida cristã. Chamados para adorar. E quando nós adoramos, estamos na presença do Senhor dos Exércitos. Quando nós saímos da adoração, nós saímos para fazer a diferença onde nós estamos. Mas quando nós somos ativistas, como fariseus, os saduceus, mas não adoramos a Deus conforme é prescrito, a nossa fé está confusa. A nossa fé precisa ser mudada. Por isso, irmãos, precisamos acordar para isso. Lembrar que nós vamos prestar contas a Deus de tudo que Ele tem nos dado. Mais um ano está se passando, tivemos mais um ano de oportunidade. Será que teremos outro? Vamos parar e pensar o que temos feito com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, com os recursos que Ele tem nos dado, com a vida, com o talento. Sabemos que a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus, e é dom de Deus. Mas, quando nós rejeitamos por nós mesmos. O pecado é nosso. Nós somos responsáveis. Jesus nos chama nessa noite, irmãos, como igreja, ao arrependimento, a uma metanoia, a uma mudança da nossa mente, do nosso comportamento, da nossa maneira de agir, da maneira como nós temos vivido a nossa fé. Aqueles iam para João para ser batizado, confessando os pecados e continuavam vivendo uma vida sem Deus. Mas Deus nos chama e nos dá o privilégio, a oportunidade de mudarmos o nosso modo de viver, de encararmos com seriedade o chamado de Deus para a nossa vida, de encararmos com seriedade a adoração que nós prestamos a Deus. Nós não estamos aqui passando alguns minutos, mas nós estamos aqui diante de Deus Todo-Poderoso, daquele que nos amou e morreu numa cruz no nosso lugar. Isso é algo de extrema importância. Quantos têm esse privilégio nesse mundo caído? Que não tem. Vão adorar ídolos, vão adorar natureza, vão adorar tantas coisas, não vão adorar nada. Mas Deus tem dado a você o privilégio de entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. E às vezes nós não entendemos isso.
e preferimos fazer outras coisas. Preferimos estar longe. Preferimos estar no nosso conforto e no nosso comodismo do que estar diante do Senhor dos Exércitos, do Deus Todo-Poderoso, aquele que nos ama e sempre nos amará por toda a eternidade. O que você vai conseguir das outras coisas nesse mundo? Nada. Porque o único que morreu por você foi Jesus. Só Ele deu a sua vida. E Ele provou que te ama verdadeiramente. Por isso, precisamos, irmãos, atender o chamado de Deus para a nossa vida. Nós não estamos aqui passando tempo, esperando o dia da nossa morte chegar, né? Mas nós estamos aqui com o chamado de Deus. João foi fiel, perdeu a sua cabeça, mas cumpriu o chamado de Deus para a sua vida. Jesus foi fiel ao seu chamado para nos redimir e foi morto numa cruz, abriu mão, diz a palavra, da sua posição, não julgou como usurpação ser igual a Deus. E nós, como nós temos encarado a nossa vida cristã, o nosso chamado, como temos encarado o privilégio de dizer eu sou um cristão, eu sou alguém que conheceu a graça de Deus e fui renovado e transformado. Como nós temos mostrado isso diante desse mundo, irmãos? Precisamos ser novas criaturas, porque tudo se fez novo na nossa vida. O Espírito Santo habita em nós. A Bíblia diz isso. E esse Espírito é santo. Esse Espírito nos move para Deus. Esse Espírito nos move para a palavra. Esse Espírito nos move para a comunhão dos santos. A igreja é a comunhão dos santos. Essa palavra é tremenda e poderosa. Não é um ajuntamento de pessoas. Não é um clube social. Mas é a comunhão, a comunidade dos santos, dos chamados, dos eleitos. Foram remidos pelo Senhor Jesus para viver em santidade, para viver em novidade de vida, para testemunhar o Deus que ele crê e que realmente um dia virá para levá-lo para estar com ele. Não basta dizer que nós somos semente de Abraão, que nós cremos no pacto da graça, que nós somos salvos pela graça, mas é preciso que produzir os frutos dignos deste arrependimento, que provem de fato e de verdade que nós nascemos de novo. E preste atenção, terminando. A solução para todos os problemas da nossa vida, da nossa família e mesmo do nosso país é uma igreja que adora a Deus em espírito e em verdade. É uma igreja que se coloca diante do Rei dos Reis em oração, intercessão pela família, pelo país, onde cada membro produz os frutos dignos de arrependimento, dignos da sua profissão de fé, e glorifiquem a Deus. Isso vai fazer diferença na nossa casa, no nosso trabalho e na nossa nação, porque essa nação só será mudada quando a igreja, que se chama pelo nome do Senhor, de fato, for uma igreja formada por pessoas transformadas pelo poder e que produzem o fruto do Espírito e assim são diferenciais em sua própria geração. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. E nos lembremos, o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependa-se e creia no Evangelho. É a palavra de Deus para nós nessa noite. Que Deus realmente nos abençoe, nos renove e faça de nós como igreja, a primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora, uma igreja que seja diferente, pela vida diferente de seus membros.
pelas vidas conforme a palavra de cada um de nós. Que Deus os abençoe, irmãos. Amém.